UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, aqui é a Luísa Souto, eu sou repórter de Universa e no podcast de hoje a gente vai conversar com a cantora Gabi Amarantos. Gabi, obrigada. Obrigada, gente. Treme, uma alegria estar aqui conversando com você, Luísa, e com toda essa galera aí que tá ouvindo a gente. Gabi, eu quero começar perguntando se tá tudo bem com você, né? Porque recentemente você teve aquele bate-cabelo lá. Ah, sim, gente, eu já tinha esquecido! Não, é porque eu sei que foi muito assustador, muito mais assustador para as pessoas que viram do que para mim que passei pelo episódio, porque na hora do show eu tava com o sangue tão quente e eu ainda fiz mais 1 hora de show depois do acontecido. E fui pro hospital saracoteando, saí do hospital saracoteando. E algumas pessoas até se ofenderam comigo, porque, e aí, como é que você tá? E eu tô maravilhosa, e batendo cabelo, tipo assim, como se eu nunca mais pudesse bater cabelo na minha vida. Gente, eu vou bater muito cabelo na minha vida ainda. Me deixem bater até o fim, por favor. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas agradeço muito as mensagens de carinho, gente, uma comoção nacional, assim, parece que era final de Copa do Mundo, sei lá, todo mundo me mandando mensagem. E eu fiquei muito feliz de saber que eu sou muito amada, querida e aclamada pelas pessoas. Claro que agora que o susto passou, podemos rir desse meme que vai ficar para a posteridade, que já virou internacional. Mas você já tinha sofrido algum incidente em algum show? Já, mas não nessa proporção. Eu sou muito caicai de palco, assim. A galera que vai nos meus shows, que me acompanha, sabe que eu sou bem caicai. Eu já caí, uma vez eu fiz um show em Belém, que foi bem emblemático, porque o palco desmontava e eu caía, aí eu levantava e as pessoas aplaudiam, aí eu caí, sei lá, umas 15 vezes no mesmo show. Mas já caí, sei lá, em show aqui em São Paulo, de ter aquela cortina falsa, assim, que você vai botar a mão e quando você vê não tem nada por trás, estabefa, já me estabefei. Já caí no Rio, já caí em Salvador, já caí. Gente, agora eu vou começar a anotar as cidades, carimbar, todas as cidades que eu já caí. Já caí no Central Park, num show que eu fiz, mas não foi no palco essa queda, foi antes de entrar no palco, eu tropecei, caí. Eu sou muito desastrada de queda, já tô acostumada com isso. Como diz a nossa avó, caiu de madura. Minha avó falava muito pra mim assim, menina, para, porque um dos meus apelidos de bullying de infância era Caicai, porque eu só andava correndo, então eu tenho até umas marcas na perna, que era de queda, porque eu só andava correndo, eu sempre fui muito afoita, assim, então a queda pra mim é uma coisa que faz parte da minha vida. Agora eu me divirto com isso. Ou seja, não tem nada a ver com cansaço, o corpo não... Nada, eu fiz 1 hora de show depois, assim, e eu nem tinha percebido que eu tinha quebrado a cabeça. E lembro do Garrett, que é meu produtor and marido, desesperado, com um pano aqui atrás. E eu, o que que tá acontecendo? Eu não conseguia, pessoal, não tem olho na costa, até tem, né? Não conseguia ver o que era. Aí quando ele puxou a toalha, eu vi a toalha ensanguentada. Eu, ok, alguma coisa aconteceu, mas eu não estou sentindo nada. E foi um dos shows mais incríveis, mais emblemáticos que eu fiz na minha vida, lá no Festival da Lambateria. E essa parada toda da queda, o que me trouxe de reflexão é que a gente que é mulher negra, a gente é muito colocada nesse lugar de super mulher, super heroína. Acho que a gente, por ser mulher, de um modo geral, a gente é colocado nesse lugar de super heroína, assim, aquela que nunca se machuca, aquela que é forte, que aguenta porrada. Mas nós mulheres negras, a gente tem isso em dose dupla, né? Pelo fato da gente ser mulher e da gente ser mulher negra, assim, como se a gente fosse um ser humano que tivesse superpoderes e a gente aguenta apanhar. Aguenta. Então, muita gente falou isso. Eu fiquei pensando assim, como que nesses pequenos comentários, fora as risadas e os memes que eu levei super de boa, adorei, como as pessoas ainda têm um racismozinho embutido de achar que porque eu sou uma mulher negra, eu aguento tudo e que tá tudo bem que eu posso segurar essa, sabe? Porque eu sou um ser humano e acho que eu sou um ser humano que sofre, que sente, um ser a ser amado, um ser para ser cuidado e um ser para ser acarinhado, abraçado. Eu sou uma princesa, um cristalzinho. Então, por favor, me vejam assim.
Queria, inclusive, aproveitar que você está falando sobre a mulher negra. Você acha que hoje a mulher, principalmente a mulher negra, nortista, ela está sendo bem representada na TV, na mídia? Como você está vendo esse cenário hoje para você, para as mulheres como você, como nós? Nossa, a nortista, então, quase não tem representatividade, né? Eu vejo muitos eventos, campanhas, marcas, novelas, séries, que parece que a mulher do norte, não estou falando nem só da mulher negra, mas falando das pessoas de um modo geral do norte, parece que a gente não existe. E tem que ficar sempre ali, gritando e dizendo, olha, a gente está aqui, a gente existe no mapa, o Brasil não vai só até o Nordeste, isso ainda é uma questão. E eu luto para que a gente consiga olhar mais para o norte. Acho que depois de tudo que aconteceu com a Amazônia, né, a gente passou aí esses incêndios e esse olhar do mundo todo para a Amazônia brasileira que fica no norte. Acho que as pessoas começaram a pensar, caramba, olha aí, tem esse lugar, parece que assim que a gente não existe, sabe? A gente está lá em cima. Eu já venho mais para cá, para o Sudeste, mas sempre assim, com a bandeira do Pará aqui estendida, balançando, dizendo, ó, sou do Pará, você vai conhecer a Disney, mas você não podia conhecer a Amazônia, você não podia conhecer o Norte também, conhecer o seu país. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que passar por uma grande sessão de terapia. E eu proponho que a gente comece a se olhar, sabe? Para o interior, assim. Olhar para as nossas belezas, olhar para a nossa cultura, principalmente, porque a nossa cultura é tão incrível. Eu faço muito show fora do Brasil e eu converso muito com a imprensa fora do Brasil e muitos jornalistas e pesquisadoras e pesquisadores de música falam com entusiasmo da música brasileira e, de um modo geral, assim, eu estou falando desde a música feita na periferia, do funk, do tecnobrega, até a música brasileira mais MPB, e as pessoas falam com amor, com orgulho, assim, caramba, vocês têm um tesouro. Mas falando especificamente de Norte, que é um lugar onde a gente tem mais de 100 ritmos catalogados na nossa música, sabe? A gente ainda precisa de muita representatividade no Brasil, sabe? Como é que pode as pessoas não saberem o que é um siriá, as pessoas não saberem o que é um lundum, um retumbão, as pessoas mal saberem o que é um carimbó, sabe? Como é que as pessoas não podem conhecer... muita gente não conhece Dona Onete, que é a artista brasileira que é mais ouvida na world music, superando Manu Chao. E as pessoas no Brasil não sabem quem é, sabe? Então, tá muito errado. A gente tem alguma coisa muito errada com a nossa identidade de brasileiro. Como é que eu ligo a televisão e eu não vejo mulheres do Norte, eu vejo poucas mulheres, quando vejo uma ou outra? E até como mulher negra, a gente vê que essa coisa da diversidade, do empoderamento, começa a acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Porque eu não quero ver a mulher negra na televisão como cota, eu quero ver a mulher negra como presença. Porque a gente é mais de 54% da população, sabe? Não é tirar lugar de ninguém, é a gente poder dar representatividade para as pessoas, sabe? Da gente poder se enxergar, entender que a gente é negro, que a gente é índio. Se a gente for falar de mulher indígena, porque quando a gente fala da Amazônia, a gente tem que falar da mulher indígena e da mulher ribeirinha, que é como se fosse uma mulher indígena que mora na beira do rio, que tem uma vida inserida na floresta. Tipo, as pessoas, elas pensam muito em ajuda humanitária a outros países, que eu acho importantíssimo. Eu acho super lindo a gente ajudar a Síria, a gente ajudar a África, mas aqui na Amazônia a gente tem etnias, a gente tem pessoas que não têm água potável, que não têm luz elétrica, e que não têm educação, que não têm acesso à saúde e que estão morrendo, crianças, meninas morrendo com violência infantil, abuso sexual, e a gente não sabe, porque a gente não conhece. Então acho que é importante a gente fazer a gente voltar esse olhar para dentro. E falando de cultura, de música, de gastronomia, nossa, como a Amazônia, como o Norte é incrível nesse aspecto. E como o brasileiro não sabe o que é um jambu, não sabe o que é um tucupi, um tacacá, um filhote, nunca foi à praia de Alter do Chão, que para mim é um dos lugares mais lindos do planeta, nunca mergulhou. A gente tem o maior aquífero de água potável do mundo, um lugar onde tem água doce na Amazônia, e as pessoas nunca mesmo sabem o que é o igarapé, sabe?
Então a gente tem muita coisa para aprender. Mas você tem sentido que as pessoas, até as mulheres mesmo, elas têm visto em você uma referência, elas têm saído um pouco desse eixo Rio-São Paulo, dessa coisa... Porque nós mulheres, a gente está acostumada realmente a desde pequena admirar grandes modelos, brancas, bonitas, altas, aquele corpo escultural que fica, né, eixo Rio-São Paulo, Sul. Você acha que desde quando você começou a sua carreira, você hoje super bombando, as mulheres, inclusive as mulheres do seu estado, elas têm visto em você essa representatividade? Eu acredito que tá rolando uma ressignificação da beleza. Porque, por exemplo, quando você começou a perguntar e você começou a enumerar mulheres... a gente está falando desse padrão eurocêntrico, né? Que a gente acha que o bonito é só isso. Então, hoje, eu acho que eu sou uma figura que contribui, sim, para que nós mulheres entendamos que beleza não é só o padrão eurocêntrico, que existe beleza na mulher fora do padrão, na mulher gorda, na mulher de baixa estatura, na mulher de todos os aspectos, de todas as cores de pele, de todos os tipos de sorriso. Então, acho que está rolando um movimento muito bonito da gente entender o poder que a gente tem, porque a aceitação é poder. A partir do momento em que você, eu cresci sem representatividade, eu não tinha nenhuma mulher, quando eu era criança, que eu ligasse a televisão e que eu dissesse, caramba, tô ali. Demorou muito essa representatividade. Eu tive que me tornar essa representatividade para mim, e hoje eu sei que eu ajudo muitas meninas com isso. Mas se a gente começar a entender que eu, sendo uma mulher negra, fora do padrão, que tem um cabelo diferente, que tem um rosto diferente, que tem um nariz diferente, que tem um sorriso diferente, e que isso é bonito, e que essa beleza precisa ser exaltada, e quando eu procuro o que é beleza, eu busco mais aquilo com que me aproxima, e não uma beleza inatingível, não que eu também não acho o inatingível belo, eu vou entender o poder, porque eu sou consumidora, eu tenho dinheiro para comprar, e aí por que eu vou querer comprar um produto daquela marca que está anunciando com uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Não, eu quero o que me representa, o que me parece. Sabe? Então, eu acho que é isso hoje que as mulheres, principalmente, estão começando a entender. Não é que, não vou mais achar mulher loura, Barbie bonita. Não, não é sobre isso. Mas é sobre inclusão, sabe? De todos os tipos de beleza. Entender que o cabelo crespo, o cabelo afro, o cabelo curto também é lindo. O cabelo liso também é lindo, sabe? A cor da pele. A gente tem uma diversidade de paleta de cores e todas essas cores são lindas. E falando especificamente de corpos, que eu acho que é onde mais oprime a gente, é nessa parada do corpo. O corpo fora do padrão, para mim, hoje, cada vez mais, é o mais significativo, é o mais belo, porque é o corpo que tem uma história junto com ele. Aquele culote, aquela celulite, aquela estria, que há 20 anos atrás eu odiava, hoje, para mim, é um valor. Hoje, para mim, é uma parada que eu me olho no espelho e que eu realmente vejo, caramba, tô achando bonita com isso, não quero mais fazer dieta louca, sabe? Quero viver feliz com esse corpo que eu tenho. Então, você já fez plásticas, você já sofreu várias. bulimia, bullying por conta do seu corpo. Eu lembro que você em algumas entrevistas falou que teve uma época que só usava preto para parecer mais magra. Como foi essa virada de chave para hoje você postar uma foto mega poderosa de biquíni, se achar gostosa e tô gostosa mesmo? Como foi isso para você? Essa virada ela se deu muito recente. Mesmo que tem uma frase muito legal, eu gosto muito da Missy Elliott, que é uma rapper americana que eu acho ela fantástica. E ela acabou de lançar um disco e tem uma frase que ela fala mais ou menos assim, que isso que você faz hoje, esse seu empoderamento, eu já faço há anos, eu já faço há muito tempo. Então eu me identifico muito com isso, porque, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu comecei a surgir para o Brasil, eu já cheguei com esse corpo fora do padrão. Então a minha primeira capa de revista, que foi a revista TPM, eu tô lá com a manchete, eu não visto 38 e daí,
com uma foto cheia de celulite, as gordurinhas, e eu cheguei assim. E naquele momento ali, há 10 anos atrás, eu me sentia assim. Mas por que que eu falo muito dessa questão? E por que que eu tenho propriedade para falar? Porque o padrão é uma parada tão aprisionadora, tão escravizadora, que mesmo sendo uma menina que se sente poderosa, chegando a chamar a atenção das pessoas para essa questão, o padrão me pegou. E aí quando eu comecei a fazer a medida certa, que foi uma parada que foi muito divisor de águas, foi legal para essa questão de saúde, mas quando eu comecei a emagrecer ali e quando eu comecei a ver quanto que as pessoas gostavam mais de mim, entre aspas, porque eu estava emagrecendo, eu falei, cara, olha, sei lá, eu tinha 100 mil seguidores, aí pulou para 300, aí eu, caramba, as pessoas estão gostando de mim porque eu estou perdendo peso, então é isso, vou perder peso. Tipo, eu tinha posado numa revista dizendo que eu me aceitava e estava ali num programa de emagrecimento. Tipo, olha como o padrão manipula, mesmo a pessoa mais forte, mais simbólica. Então, acho que a minha grande virada de chave foi há 2 anos atrás, 2017, eu fui convidada para fazer um filme que ainda não lançou no Brasil por conta dessa criminalização da cultura e de vários filmes com temática LGBTQ feministas estão sendo proibidos porque a gente está vivendo uma censura na nossa cultura. Mas eu gravei o filme em 2007 que chama Serial Kelly, que é a primeira serial killer brasileira que mata machistas homofóbicos. E para fazer esse personagem, quando eu recebi o convite, que eu fui ler o roteiro, eu falei, caramba, mas eu estava com 60 quilos, eu estava super, assim, magra para minha altura, estava super magra. Aí eu falei, caramba, mas esse personagem é muito político, esse corpo é muito político. E o René Guerra, que dirigiu, em nenhum momento ele chegou para mim e falou, olha, eu quero que você engorde. Eu falei, não, eu quero que você fique livre para fazer do jeito que você se sinta melhor. E aí, mergulhando nesse personagem, Kelly é uma mulher que tem compulsão alimentar e ela mata comendo, ela faz sexo comendo, ela dirige comendo, tudo que ela faz é comendo. A comida é uma grande questão, é a única válvula de escape de prazer para ela, é a comida e o sexo. Então, ela tá sempre com uma coxa de frango na mão, ela tá sempre com uma coxinha devorando do outro lado. E aí eu falei, cara, eu vou me entregar para esse personagem. E eu engordei 16 quilos para fazer o personagem. Assim, num piscar de ódio, assim, quando... Falei, caramba, engordei 16 quilos. Ok, não vou emagrecer dessa vez, não vou me esforçar para emagrecer. E daí, desde então... eu acho que foi muito recente, 2007. Quem acompanha a minha rede social e vê as minhas fotos de biquíni e tal, é uma coisa que eu já postava, mas era assim, sempre com uma sobreposição, sempre ali um biquíni mais comportado, até que a Kelly me fez chutar o pau da barraca, assim, é pata de camelo mesmo, é mostrar minha celulite mesmo, é mostrar esse corpo que é político. E eu acho que a exposição de um corpo político é um ato de revolução. Sabe? A nudez de um corpo político é um ato de revolução. A nudez por si só é nudez. Ela pode ser arte. Mas quando o corpo é político, ela se torna revolução. Você, inclusive, no Rock in Rio, recentemente, falou que pela primeira vez não estava usando meia calça. Por que você escolheu esse momento? E por que foi tão simbólico para uma mulher não usar meia calça? O que foi isso? Para você ver como isso é um outro tabu também, né? Porque pra gente que é cantora, acho que a gente acaba sofrendo mais, porque a gente trabalha também muito com a imagem. Então, se você for dar uma olhada na música brasileira, assim, você for passar um raio-x, você vai ver que a grande maioria das cantoras bem-sucedidas de sucesso, falando de sucesso, que ganha dinheiro no Brasil, são cantoras padrão. São mulheres brancas, são mulheres que têm um cabelo que é dito o cabelo certo. E a gente tem ali até as mulheres negras na música brasileira, as mulheres negras na música brasileira também têm que cumprir um papel de um estereótipo de, ok, você tem que ser uma Barbie negra. Você tem que ter a cintura fina, você tem que ter o corpo perfeito, mesmo sendo negra, para estar na música brasileira. Então,
o Rock in Rio é um palco muito emblemático. E eu sabia que aquele momento ali ia libertar muitas pessoas dessa questão. Que pra mim, sei lá, eu já usei 5 meias calças num show, sabe? E usava fita para apertar a cintura, para ficar com uma cintura que eu não tinha, sabe? Fita isolante, fita adesiva, e me machucava para tirar essa fita, às vezes até sangrava para querer ter aquela cintura, que é a cintura que eu tinha que ter para as pessoas gostarem de mim, porque tem cantoras que as pessoas gostam por causa da cintura fina, tipo, não é só pela música. Isso faz parte do jogo, faz parte do game, faz parte do rolê. Mas começou a me oprimir tanto, a ponto de eu entrar, assim, numa crise de ansiedade misturada com depressão, de uma fase que muita gente, caramba, mas a Gabi surgiu, depois sumiu. O que aconteceu? É toda essa pressão estética, que ela é foda, assim, é uma parada que aprisiona mesmo a gente. Aí esse palco do Rock in Rio foi assim, falei, caramba, vai ser um momento de visibilidade, vai ter uma grande mídia ali voltada para aquele lugar, então eu vou aproveitar esse momento para trazer essa questão também. Cara, e foi muito empoderador, foi muito incrível, assim, eu fiquei com muito orgulho de mim, de subir naquele palco sem meia calça. Mas hoje você é 100% segura, confiante no seu corpo ou você, sim, tem alguma questão? Essa questão dessa confiança, para mim, ela faz parte de uma construção. E eu acho que eu ainda estou em processo de construção. Toda vez que eu posto uma foto na minha rede social de biquíni ou de qualquer forma que traga essa questão, é uma autoafirmação. Porque eu preciso me autoafirmar, sabe? Porque mesmo que eu seja a poderosona, a que se aceita, a gente liga a televisão, a gente entra no Instagram e a gente continua vendo as pessoas ali, barriga tanquinho, esse corpo que é o perfeito. E a mulher que posta foto fora do padrão, gorda, horrorosa, vou te matar. Tipo, você vê muito ainda a sociedade querendo oprimir. Essa opressão, ela chega, hoje ela chega, ela bate e ela volta. Ela chega, ela bate e ela volta. Então a forma dela bater é, vou responder, tá aqui, tô aqui me achando gostosa. Mas é sempre construindo. E eu acho que esse processo vai levar ainda um tempo. Vai levar, acho que, sei lá, daqui a não sei quantos anos eu quero estar cantando, porque eu faço uma música que eu tenho um público que é pop, eu tenho um público que é jovem, tenho um público de mulheres que são mais velhas, eu tenho um público muito LGBT, mas a galera começa a querer te colocar, se você vê cantora pop americana, parece que você tem que ter até 20 anos, se você já faz 21, você já tá velha. Eu tô aqui com 41, cantando maravilhosa, e vou continuar cantando, rebolando, subindo no palco com meia calça ou sem meia calça, do jeito que eu quiser, e mostrando que é mais um padrão também que eu quero quebrar. Porque eu vou continuar fazendo música e continuar comunicando desse jeito jovem que eu me sinto, porque é o meu estado de espírito. Mas sempre é uma afirmação. Então, quando a gente tem o apoio das pessoas, nossa, eu recebo cada mensagem inbox, nos comentários que eu gosto de ler, em todas as redes sociais eu fico lá, tipo, eu tenho uma galera que me ajuda, mas eu gosto de ler e responder. Fico tão feliz de ver as coisas que as meninas me escrevem, que as mulheres, que as gays, que a galera me escreve, assim, eu fico, caramba, tô fazendo alguma coisa importante. Quando você fala de opressão, de pressão também para ter um corpo bonito para mídia, foi isso que te levou, por exemplo, às cirurgias plásticas? Você estava ali querendo ser alguém, provar alguma coisa para alguém? Absolutamente. Tipo, quando eu comecei a cantar em Belém, eu fui fazer sucesso depois de uns 10 anos levando não de bandas que não me queriam por conta da minha aparência. Porra, ela canta muito, mas podia emagrecer um pouquinho, né? Poxa, a gente podia alisar esse cabelo dela. E se a gente fizesse uma cirurgia no nariz dela? A gente podia fazer algum clareamento para essa pele. Tipo, todas essas coisas eu já ouvi. E até que teve um momento que eu falei, caramba, vou fazer a minha própria banda
vou ser do jeito que eu sou. Mas mesmo fazendo a minha própria banda e sendo do jeito que eu sou, o público também queria essa mulher que era mais magra. Tipo, se você imagina isso, eu tenho 25 anos cantando e tal, desde o comecinho. Isso há 25 anos atrás era muito mais opressor do que é hoje. Hoje a gente começa a tirar as amarras, a quebrar as correntes em relação a essa questão da pressão estética. E aí, quando eu comecei a ganhar minha primeira grana, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu vou fazer uma lipo, porque as pessoas vão gostar mais de mim se eu fizer uma lipo. E aí fiz a primeira lipo. Eu não sou contra cirurgias plásticas, eu gosto de deixar isso muito claro. Eu sou contra as pessoas não entenderem dos procedimentos e as pessoas não saberem o que elas estão fazendo ou fazerem aquilo por conta dessa pressão que elas sofrem exterior. Hoje em dia eu não preciso fazer mais cirurgia nenhuma. E para eu estar aqui falando isso, é porque eu passei por tudo isso que eu passei. Então, esse processo de fazer cirurgia e da bulimia, da compulsão, tudo isso me dá propriedade para poder falar para essa galera, principalmente essa galera muito nova, que está tendo depressão, que está se suicidando com 12, 13 anos de idade por conta de pressão estética, que tá tudo bem, sabe? Que você pode sim, que é possível você se amar do jeito que você é. E que isso é uma parada tão libertadora que você não precisa esperar essa maturidade, porque tem uma coisa de, mas quando eu tiver 30, 40, eu vou ter maturidade. Não, você pode ter maturidade com 12 anos, você pode ter maturidade com 15, com 17, sabe? Não deixa essa pressão te enganar. Você pode se amar, se aceitar muito novinha, muito novo, não precisa você esperar, o tempo passar para isso, vou aproveitar enquanto eu tô nova, não, sabe? Se ama agora, a hora de se amar é agora, não espera, não tem tempo para esperar, sabe? Eu queria muito, se eu pudesse voltar no tempo, de ser para essa Gabi, que tinha 20 e poucos anos, o que para ela não fazer? Eu diria, não faça cirurgias, você não vai precisar fazer essas cirurgias, sabe? Continua se amando, se aceitando, não alisa o seu cabelo, você não vai precisar alisar o cabelo para as pessoas gostarem de você. Hoje em dia, eu uso o meu próprio cabelo, as pessoas, quem gostar, gostou, quem não gostar, tipo, não tô nem aí, eu tô mais ligando para quem tá gostando de mim do jeito que eu sou. Mas eu não tive ninguém há 20 anos atrás para dizer isso para mim. Então, acho que é por isso que para mim é também através da música e do meu discurso no palco, porque mesmo que a minha música não fale sobre isso, mas falar de Xana, falar da liberdade e aproveitar a plataforma que é o meu palco, que são os meus shows, para falar sobre isso, as minhas redes sociais, é também ajudar outras pessoas a se libertarem. Uhum. E quais as marcas físicas e psicológicas essas cirurgias te deixaram? Acho que físicas, marcas eu tenho poucas, porque foram cirurgias que não me deixaram assim muitas sequelas. E das psicológicas, eu acho que eu já estou num processo de cura em relação a isso. Então, eu não vejo mais isso como uma coisa dolorosa. E acho que para fortalecer o meu processo de cura, vem muito dessa foto, de falar, de usar a minha voz para poder trazer esse assunto, falar desse assunto. E eu acho que a coisa mais bonita que eu posso fazer, mais poderosa que eu posso fazer, é entender que essa chavinha que eu levei tanto tempo para virar, não tem mais volta, não vou mais desvirar essa chave, sabe? Ela virou e agora é só continuar levando essa mensagem para todo mundo que eu puder levar. E essa aceitação, ela também interfere diretamente no seu modo de vestir? A gente falou ainda há pouco que você só vestia preto uma época, hoje não, hoje você é exuberante, usa seus turbantes, usa suas roupas coloridas, tem a ver? Muito, muito a ver, inclusive nessa fase que eu tive de usar muito preto, que foi ali, acho que finalzinho da adolescência acho que até depois da minha gravidez, assim, eu usava tanto preto, eu tinha um guarda-roupa assim que se abria e era todo de roupas escuras, porque era aquilo que tinha pra mim.
eu cheguei a pesar acho que 102 quilos. E nessa época também as marcas que faziam roupa, você não tinha, tinha pouca coisa de manequim, sei lá, 48, 50, e assim até o 38, 40, no máximo 42, assim. Então, muitas das minhas roupas eu tinha que mandar fazer, eu sempre curti muito essa parada de desenhar. Foi daí que começou essa parada de eu desenhar os meus figurinos e tal. Porque eu não conseguia encontrar nada nas lojas que coubesse em mim ou que ficasse legal em mim, porque não é só entrar em você, você vestir, se sentir bonita, se sentir fashion, se sentir dentro das tendências maravilhosas, tipo assim, só tinha uns pedaços de pano pra você se sentir, parece um lençol, assim, parece que eu tava vestindo a toalha de mesa, não tinha nada que tivesse uma pegada mais assim, pô, isso foi pensado pro meu corpo, pra exaltar a minha sensualidade. Então, quando eu comecei a pensar, e se eu usar amarelo? E se eu usasse vermelho? E se eu usasse dourado? Tem uma cartela de cores bem vasta para poder usar. E aí eu comecei a experimentar eu tinha uma banda que chamava Tecno Show. Inclusive o DVD dessa banda eu tô toda de preto. Tem uma parte que eu tô com um look azul mais escuro e um outro que é meio um vermelho assim bem escuro, tudo escuro. E aí depois eu comecei, caramba, posso clarear, posso misturar, e aí veio, até que eu falei, meu amor, vou usar todas as cores que eu quiser, ninguém diz a cor que eu tenho que usar. Porque é muito louco isso, tem ainda, talvez não tanto hoje, mas ainda tem, sei lá, negra não pode usar amarelo, sei lá, branca não pode usar branco, sei lá, tem umas paradas assim que eu fico rindo, sabe? Eu gosto muito de moda. Desculpa. O que você ia falar? Que tem gente que até hoje fala, pessoas gordinhas, gordas, não pode usar babado. Não pode usar babado. Tudo isso, tipo, não pode usar listra na horizontal, pode usar na vertical, não sei o que, não sei o que. Tipo, hoje em dia, caguei pra essas regras, sabe? Eu uso tudo e cada vez mais abuso dessa questão da sensualidade, porque eu acho que também é uma outra parada que aprisiona, porque além da pressão estética, a gente tem essa outra pressão conservadora que a mulher, para ser respeitada, é aquela mulher que se cobre, que não se expõe. Foi estuprada, a culpa foi dela, estava de saia curta. Foi abusada, a culpa foi dela. Quem manda tá de biquíni, quem manda tá rebolando, sabe? A gente ainda tem essas questões. Então, para mim, além do colorido, além dessa exuberância e desse universo todo que hoje, tipo... pra mim, tipo, hoje, eu fiz esse cabelo hoje só pra estar aqui com vocês, gente. Esse cabelo, mas amanhã já é outro cabelo. E aí é uma trança. Aí, tipo, gente, eu acho um tédio ser uma pessoa só. Tem tanta gente aqui dentro, assim, são tantas Gabis que eu quero poder explorar todas e passear e me deliciar com todas. E eu fico vendo que as pessoas ainda são tão engessadas. Sei lá, tem mulher que não gosta de usar nem esmalte com glitter, porque acha que isso é vulgar, porque alguém disse pra ela que isso é vulgar, ou que isso é brega, sabe? A gente entra nessa outra questão pra mim que é tão confusa na minha cabeça, mas o que é fashion, o que é brega? Vamos botar aqui numa balança. Mas só porque, ok, onça é brega, mas se for da Gucci é legal, sabe? Ai, porque metalizada é brega, mas se for da Balmain, ok. Tipo, a galera é muito alienada. A indústria da moda, que também já começa a se ressignificar, porque também oprime as pessoas, ela precisa acabar com essas paradas, porque tem muita gente que se oprime e que acha que só tem que usar isso, que não só pode usar preto, porque preto é cool, preto é chique. Não pode misturar as cores, não pode misturar a estampa. Amor, aqui é mix de estampas. Aqui é dourado com onça, com tudo. E eu acho que quanto mais as pessoas brincam com essa questão e se libertam, e experimentam e exageram, mais elas também conseguem mudar o comportamento. Eu já vi gente que trabalhava comigo e que começou a trabalhar comigo que tinha maior questão com essas coisas e começou a, sei lá, com esmalte de glitter. Hoje em dia, depois teve atitude para montar o seu próprio negócio. Sabe? Tá muito ligado. É a sociedade querendo ali te colocar naquele lugar, naquele nicho de ser sempre daquele jeito, aquele mundo corporativo. Então, acho que quanto mais a gente se liberta, mais a gente tem coragem para realizar. E tem muita gente que está precisando de coragem nesse mundo.
Sim, inclusive você falou da mudança da indústria da moda. Recentemente, esse ano, a Victoria's Secret, pela primeira vez na Demorou, história, né? então, colocou uma modelo plus size e aí o público falou que nem era tão plus size assim. E aí é uma outra questão, o que é plus size e o que não é, porque tipo, tem gente que fala que plus size é 40, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse termo plus size e como que você está acompanhando essa mudança na indústria da moda, se realmente elas estão entendendo o que é plus size. Eu acho que existe um desejo, sim, de se aliar aos novos tempos, né? A gente tem falado muito de essa questão da diversidade e da inclusão e bababá. Então é claro que a indústria da moda, que também é bem esperta e inteligente, pensa em ampliar seu público. Mas eu acho que ainda tem muito equívoco também nessa parada, porque não que eu aqui seja a pessoa que vai botar uma régua e que vai determinar o que é ou o que não é. Mas ainda é a porra do padrão, sabe? Que mesmo para você ser uma mulher plus, tipo Ashley Graham, ela é uma mulher que é, acho que a maior top model plus do planeta. Tem uma cintura mais fina que a minha. Tipo, tem pouquinha celulite, tem um corpo que também é padronizado, porque tem que padronizar. Porque mesmo para você estar nesse lugar, você tem que ter o padrão violão, sempre ali. Então eu acho que essa libertação, ela só vai acontecer de fato se nós consumidoras entendermos que o poder está na gente. E a gente é que rege a parada. Então, se eu vou comprar um produto de uma marca, tipo, você falou de uma marca agora que eu não uso. Porque, para mim, essa marca, ela me oprimiu durante muito tempo. Então, eu não vou usar essa marca. Qual é a marca que está falando de diversidade? Qual é a marca que está usando produtos e trazendo pessoas com as quais eu me identifico, que eu me enxergo? É nessa marca que eu vou investir. Então, e sabe que tem pequenas marcas que estão fazendo moda plus size, pequenas produtoras, mulheres que são mulheres plus, que têm as suas marcas e que têm propriedade para falar sobre isso, para fazer, que eu quero apoiar também essas pequenas produtoras. Ou ajudar marcas que realmente querem se aliar aos novos tempos. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente ainda tem muito para caminhar, sabe? Muito para caminhar. Eu vejo mudanças, acho que é importante a gente exaltar. Sim, temos pequenas mudanças. Mas ainda estão a passos de formiga e sem vontade. A gente tem que dar uma acelerada nesse processo aí, galera. Vamos acelerar esse processo. Gabi, você tem 41 anos. Existe realmente crise dos 40? Você tem questão com idade? Nossa, eu tô passando por uma fase incrível na minha vida depois dos 40. E, sinceramente, eu não sei se eu sou uma exceção. Acho que não. Porque eu acho que tem um novo perfil da mulher de 40 anos, que a gente tá muito mais segura, já tá desencanada com todas essas merda aí que a sociedade coloca na cabeça da gente. E eu passei por um portal sexual que eu não sei explicar, que eu tô com fogo na chana, que eu não sei de onde vem, depois que completei 40, que eu tô assim, que eu falei, cara, mas eu era meio assexuada, assim, sexo pra mim era uma parada que eu curtia, mas que, ok. Hoje em dia, meu amor, virou assim uma questão, uma coisa que eu quero cada vez mais explorar e que eu quero cada vez mais falar, porque eu tô sentindo esse fogo. Acho que foi Kelly também que trouxe esse fogo pra mim, porque eu lembro que no processo do filme eu sentia muito forte assim uma parada de um tesão, uma coisa. Eu falei, gente, que fogo é esse? Que babado é esse? E aí, depois dos 40, eu falei, olha só, eu achava que isso aqui era ser diferente. Tipo, esse portal é uma coisa que eu nunca imaginava que ia rolar agora. Então, assim, eu tô muito de boa, desencanada com o meu corpo e com essa questão sexual. Acho que é por isso que eu comecei a falar de Xana, a falar... as minhas outras músicas também vão tratar de assuntos ligados à sexualidade. Porque você vê, no mundo, a gente tá beirando 2020. Falar da Xana ainda é um tabu pra gente. Ainda é uma questão. Com esse clipe que eu fiz com Duda, tantas mulheres vieram dizer que coisa vulgar, de mau gosto, odiei, horrível. Tipo, olha como a gente tem isso inserido. Olha como a gente olha
para o nosso órgão com preconceito. Olha como a gente acha que falar da nossa sexualidade, do nosso prazer, não é algo que a gente merece, sabe? A gente merece sim falar de prazer, gozar, entender do nosso corpo, se olhar no espelho, sabe? Tem muita mulher que não sabe nem como que é a sua vagina, sabe? Nunca pegou um espelho assim para se ver onde é que fica o seu clitóris, que nunca se tocou, que nunca chegou num orgasmo sozinha para poder entender o caminho, sabe? Para poder entender que esse prazer tá aí pra gente aproveitar, sabe? E falei, caramba, tem muita demanda para esse assunto, vou continuar nesse caminho. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Gabi, para falar da sua música nova, Xanalá, eu quero primeiro recitar um poema. Que maravilha! Na verdade, quero recitar o seu poema, porque isso é um poema. Vou te dar Xanalá pra gente endoidecer e fazer tererê com gostosinho com você. Isso é um poema. É poesia, meu amor. Como que surgiu esse Xanalá? Como que esse termo surgiu? Pois é, esse termo ele surgiu dessa vontade de querer falar da Xana. Eu fui muito inspirada pela Janelle Monáe quando lançou o Pink. Quando eu vi aquele clipe, eu já estava com as músicas, eu já estou compondo essas músicas faz um tempo. E eu estava com essa vontade, mas eu queria falar de uma forma que fosse poética e com muito bom gosto, falar com delicadeza, tanto que os nossos movimentos no clipe, eles são movimentos de realeza, assim. O clitóris é uma pérola, é um diamante, porque a gente quer colocar o clitóris nesse lugar de realeza, a Xana nesse lugar de realeza, né? E aí, quando eu vi o Pink, eu falei, que coisa foda, que coisa linda, é isso que eu quero, é esse caminho de estética. Me inspirou muito esse clipe. Até mandei um inbox pra Janelle Monáe, gente, mandei um inbox pra Janelle, mana, me responde. Gente, vamos colar a Janelle, fazer um monte de @Janelle pra ela ver meu clipe lá, porque me inspirou muito o clipe dela. E aí, quando eu comecei a pensar e ver, tipo, a gente fala muito no Saia Justa dessa questão, né? Da sexualidade, tipo, a anatomia do clitóris é uma parada que foi diagramada, colocada em um objeto para a gente poder ver como é em pouquíssimo tempo. Tipo, muitas mulheres não sabem nem como é o formato do seu clitóris. Então, todo esse assunto ainda, a gente precisa falar muito de Xana. E principalmente dessa questão da diversidade e da infantilização da Xana. O Brasil, acho que é o segundo país que mais faz cirurgia íntima no mundo. Porque até aí, a porra do padrão de novo. Você tem que ter a Xana rosinha, essa é bem rosinha, buceta rosa. Você tem que ter a Xana com um formatinho de como se você fosse uma criança. Olha essa cabeça pedófila que a galera tem, sabe? Quanto que a gente tem diversidade de tons de peles, de lábios, e aí eu falei, caramba, eu quero fazer uma parede de Xanas e quero de vários tamanhos e tipos e cores, e eu quero que as mulheres olhem e digam, aquela ali é a minha é aquela ali da esquerda, a minha é essa pequenininha, a minha é essa grandona aqui, sabe? Eu queria isso, que as mulheres e tem acontecido, o meu último show que eu fiz, no dia do bate-cabelo que eu caí, tinha um monte de mulher na frente do palco, assim, e elas estavam ali, parece que a gente estava no culto da Xana, assim, elas estavam com os olhos brilhando, assim, de se sentirem representadas. E caramba, fazer esse clipe e falar desse assunto, e ter a Duda junto, que é uma artista também que eu adoro, assim, que eu acho que na música brasileira quem está fazendo parada, as coisas que eu me identifico muito é ela, foi, assim, uma parada revolucionária, sabe? Eu acho que daqui a alguns anos, não sei, talvez 10, 20, 30 anos, a gente vai ver esse clipe e a gente vai falar, olha que essas malucas fizeram revolução. Isso aí. Mas esse nome, Xanalá, você já tinha na cabeça? Eu já tinha esse nome na cabeça, Xanalá, porque quando eu comecei a escrever essa música, hoje eu estava até vendo o processo de composição dela, eu queria falar dessa coisa, dessa relação, mas só que quando ela está cantando,
parece que ela tá cantando para uma outra pessoa, né? A gente imagina, no imaginário popular já vem logo a figura masculina, né? Venha, meu amor, foge comigo sem avisar ninguém, vou te dar canseira, papapá. Ela tá cantando pro bofe, quando na verdade ela tá cantando pra ela, sabe? É ela cantando pra ela, é ela chamando a amiga dela pra dizer, vamos se tocar, vamos conhecer os nossos corpos, vamos bater uma siririca, vamos ficar bêbada, vamos curtir do jeito que a gente quer. E uma das coisas que pra mim tá sendo mais legal nesse clipe é que a gente sabe que eu tenho um público LGBT muito grande. E a gente sabe que tem muito gay que é misógino. Tem muito gay que tem nojo da Xana. Tem uma parada de, ai, nojo, não gosto, não sei o quê. Cara, eles amaram o clipe. Eles abraçaram esse clipe. E eu recebo muita mensagem assim, caramba, Gabi, você me fez gostar de Xana. Você me fez respeitar a Xana. Que lindo aquela parada da menstruação, que é um outro tabu. A gente teve no último Oscar um documentário que falou de menstruação e do tabu que é a menstruação em alguns países e ganhou o Oscar. Tipo, olha só, gente, como a gente precisa avançar desses retrocessos, entender que não é sobre querer causar ou querer lacrar, é sobre falar do meu ponto de vista como protagonista, colocando a minha sexualidade como protagonista e falar como eu quero, não tendo alguém, esse interlocutor que sempre é masculino, dizendo como eu tenho que me comportar. Por que será que o homem se assusta, tem medo da mulher que chega e fala, fode comigo? Nossa, eu acho que, na verdade, eles adoram, mas que publicamente eles dizem que não gostam. Mas eu acho que, na verdade, eles adoram. E eu acho que, eu acho também que tem muitas mulheres que têm medo de dizer fode comigo, sabe? Mas acho que um dos grandes privilégios que eu tenho na vida é de ter nascido no Norte. E a mulher nortista, ela é muito mais livre sexualmente. Não que é claro que tem mulher nortista que é conservadora pra caramba, mas eu acho que a sua grande maioria, a gente é muito mais livre. A gente não tem vergonha de dizer que a gente gosta de sexo. A gente não tem vergonha de chegar pro cara e dizer fode comigo, sabe? Então, eu acho que a mulher do centro, do sudeste, do sul, do resto do país, tem que aprender muito com a mulher nortista. Então você já falou pra alguém fode? Amor, várias vezes. Já falei várias vezes. E não, isso não é de agora não, viu? Isso não é de agora não. E é muito bom poder chegar e falar, e aí, fode comigo. Sem avisar ninguém. E eu olhar no espelho e dizer pra mim, fode comigo também. Porque é muito sobre isso, é sobre mulheres conhecerem os seus corpos. Mas há hoje uma preocupação maior deles ou delas em nos dar prazer para a mulher, porque até pouco tempo dane-se o prazer da mulher, o homem queria gozar e pronto. Sim, é uma coisa que eu acho que essa revolução do clitóris que tem acontecido vem muito de nós mulheres estarmos entendendo o nosso poder e que a igualdade não é só de salário, a igualdade não é só no mercado de trabalho, a igualdade é na cama. A gente quer igualdade na cama, a gente quer gozar também. A gente não quer ser um objeto e do cara virar depois de dormir e nem perguntar pra você, e aí, gozou? A gente não quer mais fingir orgasmo. Manas, parem, por favor, parem, apenas parem de fingir orgasmo. Porque eu acho que isso é uma parada tão prejudicial. Não gozei, amor, tudo bem. Da próxima vez a gente tenta melhor. Você dá mais atenção pra mim, tá? Porque você tem que me dar atenção. Sabe onde é que fica meu clitóris? Vem cá que eu vou te mostrar, sabe? Tem que acabar com isso, minha gente. A gente precisa sentir prazer. E sentir prazer é benéfico pra saúde, sabe? Faz bem pra saúde psíquica, mental, física, em todos os aspectos de saúde. Sentir prazer, gozar faz bem, sabe? Então a gente tá precisando muito gozar, ainda mais com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que uma válvula de escape, que a gente tenha a música, é se divertir. Tem um ditado indígena que eu falo muito sobre ele, que eu acho que é muito incrível assim, pra gente trazer pra nossa vida, que é: os indígenas são povos de resistência, e eles estão sempre lutando. Então o índio vai pra frente do trator, para não deixar o trator passar por cima da floresta, não derrubar a floresta. Então tem um grupo que está ali na frente do trator lutando, e ao lado tem um outro grupo que está cantando, que
está fazendo sexo, que está entoando os seus cantos para os seus deuses, que está dançando, que está se alimentando, que está descansando e que está se abastecendo de alegria. Porque é isso que a gente precisa. Brasileiro precisa de alegria para a gente poder lutar. Luta precisa de alegria. Você falou que as mulheres nortistas são mais livres, né, no sexo, mas foi já alguma questão para você esse assunto, no sentido de tô com vergonha no meu corpo, ou você perdeu de repente a virgindade tarde porque estava se reprimindo? Muito, essa questão, primeiro, se a gente for falar do ponto de vista da mulher negra, a gente demora mais a ter relacionamento. Eu não namorei na adolescência, eu não namorei no início da minha juventude. Tenho um namorado, alguém que pegou na minha mão e falou: essa aqui é minha namorada, eu tinha 24 anos. Eu fui perder a virgindade com 21 anos. Hoje, a média no Brasil das meninas perderem a virgindade 16, 17, 18. Tipo, por que eu demorei? Por que eu não tive nenhum namorado na adolescência? Porque essa questão da solidão da mulher negra é uma coisa muito séria, que está ligada a tudo isso que a gente já falou. O que é o padrão de beleza? Qual é a menina que eu tenho que assumir? Qual é a pessoa com quem eu vou ter uma família? Com quem que eu vou desfilar? Quem é o meu troféu, o meu bibelô? É essa Barbie, é essa branquinha, é essa pessoa aqui que a sociedade vai me achar foda porque eu tenho essa mulher que é essa gata, que é essa maravilhosa, sendo que beleza vai muito além de tudo isso, sabe? Você pode... então, acho que tudo isso demorou, porque tem muitas mulheres brancas que, quando me escutam falar isso, se sentem muito ofendidas. Eu só queria dizer para elas que talvez vocês sempre tiveram esse privilégio que vocês precisam rever e observar, porque estar num lugar de beleza e ser considerada um símbolo de beleza facilita muita coisa. A gente precisa rever os privilégios e entender que a diversidade não tem mais volta, sabe? Não tem mais volta. Isso foi uma questão há muito tempo para mim, a minha primeira vez foi péssima. Para eu sentir prazer, demorou muito, até que uma pessoa, vem cá, que eu vou te dizer, eu vou te tratar com respeito, com carinho, e eu vou fazer tu gozar do jeito que tu merece. E eu vou ter paciência para isso. E eu vou te tratar como uma rainha. E eu vou beijar os teus pés. E eu vou te tratar com toda a realeza que você merece. Então, acho que está muito ligado a isso também. A entender que essa via de mão dupla, sabe? É uma via de mão dupla, sabe? E eu acho que os homens estão ouvindo a gente falar mais sobre isso, sim. Não sei o que eles acham em relação a isso. Mas eu acho que tem muito cara muito legal que está desconstruindo essa masculinidade tóxica. Que é sobre isso, é desconstruir essa masculinidade tóxica. Entender que homem também chora, que às vezes o cara fica broxado, o pau não tá duro o tempo inteiro, que o cara pode querer usar uma saia e aí, tudo bem, quer dizer que ele seja gay. Ele pode ter uma sensibilidade para arte, para usar o rosa, para flores, e tudo bem, ele continua sendo homem. E a gente está falando mais dessa desconstrução, de desconstruir esse tigrão, sabe? Esse tigrão que acha que tem que só dar tapinha e gozar e acabou, sabe? E é muito legal ver essa desconstrução desse tigrão. E você hoje já se permitiu experimentar tudo o que quis, com todo mundo que quis, de todos os gêneros? Você tá falando de sexo? Sim. Não, eu acho que eu tenho muita coisa para descobrir em relação a isso. Essa abertura aconteceu agora, amor. Tem um ano. Amor, tenho muita suruba para fazer. Me leva pra Noronha, galera. Não, eu acho que eu quero muito me permitir muita coisa. Mas uma parada que eu falo muito é da importância de você ter um parceiro que valida as paradas com você. Porque, por exemplo, eu fui ganhar o primeiro vibrador de um homem há pouquíssimo tempo atrás, depois que eu comecei com meu marido. A gente está juntos há 5 anos. Mas Garrett foi o primeiro homem a me dar um vibrador, foi o primeiro homem a me dar um estimulador de clitóris, foi o primeiro homem a
a trazer brinquedos sexuais pra mim, sabe? Pra roda, assim, falar, olha, amor, assim, brinquedos sexuais voltados para o meu prazer, pra minha sexualidade. Porque eu já ganhei uns outros brinquedos, mas é tipo assim, olha, isso aqui pra eu gozar, eu homem, isso aqui é pra eu homem. Garrett, meu marido atual, espero que fiquemos juntos muito tempo, foi a primeira pessoa que falou, olha, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você gozar, quero muitas vezes, eu quero muitos orgasmos. E aí eu falei, gente, é o homem da minha vida. É por isso que é muito bom também ter, porque tem muita mulher, eu acho que o certo mesmo era a gente ir nos sexy shops e a gente descobrir, a gente estudar. Eu fui estudar e fui ver que tem um monte de coisa muito legal, eu quero aproveitar, quero usar tudo, amor, quero tudo. Quero experimentar várias coisas. Com questão de gênero ainda não me despertou nada, mas não digo que dessa água eu nunca beberei, não sei se um dia vou sentir atração por mulheres, apesar não. Mesmo eu as amando muito, mas nunca senti e nunca fiz assim um suruba assim com muita gente, assim, uma parada que eu não sei como é que é. Quem sabe um dia eu experimento aí, pra saber como é que é. Menagem, já fiz menagem. Achei legal, curti. Indico, galera. Bota a Xanalá tocando também lá, pra fazer esse menagem ficar mais divertido. Pelo visto, você tem bastante intimidade com seu marido, não deveria ser uma surpresa, isso, porque realmente muito casal não tem. Olha que louco. Num relacionamento, vale realmente falar tudo, inclusive se você tiver desejo por outras pessoas, ou você tem coisas que não é melhor deixar quieto? Eu acho que o bacana é o que é acordado, sabe? Qual é o acordo que você tem? Você tem um acordo de relacionamento aberto? Você tem um acordo de monogâmico? Qual é o seu acordo? Qual é o acordo que é melhor pra você? Porque, por exemplo, essa parada... Eu sou muito monogâmica, sempre fui a vida inteira. Nunca experimentei ter um relacionamento aberto. Não sei como seria. Eu acho que você tem que entender o que é legal pra você, o que funciona legal pra você. A gente tá se bastando, assim, a gente curte nós dois, assim. A gente nunca falou de repente, outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa bem aberta, mas eu não me vejo muito indo para esse caminho. Vamos conversar daqui a uns 10 anos para ver se eu mudei de ideia? Porque eu posso mudar de ideia. E acho que mudar de ideia é lindo. E o mais bacana dessa intimidade, que eu acho que é essencial ter de casal, é de você ter alguém que não vai te julgar. Sabe? O que eu sinto de mais bonito no meu parceiro é que em nenhum momento eu me sinto julgada. Quero fazer uma música falando de Xana. Ok, incrível, lindo. Fez todo o processo criativo comigo. Pensou na parada comigo. Quero fazer uma música falando de piroca, de rola. Vamos lá, meu amor. Vou fazer. Quero fazer uma música cantando... Quero virar cantora gospel. Vou te apoiar. Tipo, o que eu quiser fazer, sabe? Tá aqui pra me apoiar em tudo, sem julgamento. Acho que é essa... Eu sei... É porque meu marido é estrangeiro. Então eu percebo uma diferença em relação ao macho brasileiro que está se desconstruindo. Não que o homem europeu seja também um exemplo de masculinidade, tá? Também não é. Mas lá, por exemplo, cuidar do filho não é... Você não é visto como um santo que tem que ser canonizado porque você está dividindo as tarefas e cuidando do seu filho, sabe? Como aqui no Brasil eu ainda vejo alguns machos muito biscoiteiros, assim, que posta foto de hoje eu fui buscar meu filho na escola. E aí uma galera, ai, nossa, como você é maravilhoso. Querido, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, sabe? A gente ainda vê isso como se fosse a gente que é mulher fez todas as tarefas a vida inteira e ninguém fica aplaudindo. Mas quando o homem faz o que ele tem que fazer por ser obrigação dele, a galera quer dar um Oscar para ele, quer dar um troféu, uma medalha. Então, acho que a gente precisa normalizar. Isso lá é bem mais normalizado. Na Europa, eu percebo muito. E eu percebo que ele é muito livre e tem uma cabeça muito artística, louca, igual a minha. Loucura no sentido de criatividade, porque até a loucura é visto como uma coisa menor. Como se o fato de eu querer falar de sexualidade feminina me colocasse num lugar de, doidinha. Não sou doidinha não, meu amor, eu sou uma mulher intelectual, inteligente pra caralho, sou uma mulher culta pra caralho e quero falar de um assunto que eu acho que é super relevante para a sociedade. Não me coloque num lugar de maluca, não. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo,
sabe? Não me acho menor, não acho que eu não sou um ser humano para ser respeitado ou que a minha opinião não vale mais porque agora eu fiz um clipe falando de Xana, por exemplo. Eu sou também debatedora do Saia Justa. Também estou ali para falar de assuntos sérios, de política, de religião, do que for, mas também quero falar da minha sexualidade e quero ser levada a sério também por causa disso. Gabi, o Pará, ele é um dos estados campeões em estupro. É o 7º estado com mais mulheres vítimas de homicídio e 8º em número de feminicídio, isso segundo o monitor de violência do G1. Fora que tem números absurdos de tráfico de crianças, de exploração sexual infanto-juvenil. Essas violências chegaram perto de você? Bastante. E, nossa, meu Deus do céu, você tocou num assunto agora bem difícil, porque eu tenho uma família muito grande. E, sei lá, meu pai teve... Minha avó paterna teve 13 filhos, minha avó materna teve 12. E aí eu cresci numa vila em que em cada kitnet morava uma irmã do meu pai, irmão do meu pai com a esposa, e era um grande conglomerado de vilas. E aí tinha a vila vizinha, que era uma outra família, e tinha outra vila que era... E eu cresci constantemente ouvindo e vendo mulheres serem agredidas. Agressão doméstica. Lembro do meu pai correndo para tirar a irmã que estava apanhando do marido, a vizinha tal que estava apanhando do marido, a prima fulana de tal chegou no outro dia com o olho roxo porque apanhou do marido. Então eu cresci no meio de uma extrema violência. Graças a Deus, meu pai é um homem muito pacífico, nunca bateu na minha mãe, nunca... Ele é realmente muito pacífico, mas ele era a pessoa que apaziguava. Fulana tá apanhando ali. Briga de marido e mulher, não mete a colher. Não vai lá. Ele, não, eu vou lá. Ele, pô, meu irmão, não faça isso, não sei o que. Ia lá, tirava, não sei o que. E cantando desde muito cedo, a gente fazia muito show no interior do estado, e a gente via muito essa violência infantil acontecendo, sei lá, nas embarcações, as meninas que estavam se prostituindo. Chegava na cidade tal para fazer show, a gente via muito contratante querendo tratar a mim, as bailarinas, como se nós fôssemos também prostitutas, como se nós estivéssemos ali para depois do show servi-los. E era uma parada assim muito normal, assim, como se aquilo fizesse parte do negócio, sabe? Comprei o show com a cantora e as bailarinas, agora quero comer a cantora e as bailarinas. E eu sempre ali me juntava com as meninas, não, cara, não venha com isso não, que você pagou pra gente vir cantar, não pagou pra isso não, e vamos embora daqui, e pegava o carro e ia embora. Então isso era uma parada muito coronelista, muito dessa cultura de puteiro, que ainda tem muito. E eu vi muito meninas se prostituindo. A gente tem as meninas balseiras do Marajó, que é uma parada assim que ainda acontece muito, porque a gente tem, tipo, acho que o menor IMC do Brasil era em Mocajuba, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um lugar que não tinha quase nenhuma estrutura, tipo, não tinha educação. A gente vê cada vez mais, acho que tudo isso... A grande parada é a educação, sabe? A gente vê cada vez mais a educação sendo negligenciada, e a gente vê um governo que acha que a gente não tem que estudar, a gente vê pastor dizendo que menina não tem que estudar e que tirou as filhas da escola porque as filhas não têm que estudar. Olha a loucura que a gente está vivendo, sabe? É por isso que o movimento feminista é tão importante, para que as mulheres entendam que o corpo delas não é um instrumento de prazer alheio, que elas têm que estudar, que elas têm que se politizar. E principalmente você falou dessa questão da sexualidade e dos abusos que acontecem muito no norte. A gente tem uma situação que melhorou bastante, porque há 2 anos atrás a gente estava em 1º lugar. Agora já fomos para 7º. Tipo, tá rolando lá uma campanha, uma mobilização de grupos, de movimentos que estão buscando diminuir esses índices. Eu acredito que a gente vai continuar melhorando, porque eu estou vendo uma disposição do governo lá, dos governantes lá em querer fazer isso.
Mas isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Tipo, minha avó casou com 13 anos, a outra casou com 12. Tipo, era normal isso. Tipo, você casar tão cedo assim. Hoje em dia, a gente vê as meninas entendendo que elas têm que estudar. Mas para que elas entendam que ela tem que estudar, para que isso realmente chegue nesse Brasil mais profundo, a música é um grande instrumento. E acho que esse empoderamento através da música é um grande instrumento. Porque em muitos lugares desses que não tem nem internet, vai chegar um radinho de pilha lá que a pessoa vai ouvir uma música que a mulher falou para ela, seja mais você. E ela vai falar, vai ver que eu tenho que ser mais eu mesmo. Sabe? Então acho que a música, a educação atrelada à cultura, atrelada à música, à arte, ela é que vai transformar e que vai salvar esse país. Alguém tentou forçar a barra com você? Quando eu era criança, era muito normal a gente ouvir uma parada que chamava estupro coletivo. Eu já contei essa história uma vez lá no Saia. Então, eu lembro de ter isso muito perto de mim. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi. E eu tinha 7, 8 anos e aquilo para mim era normal. Porque ninguém nunca tinha me dito que aquilo não era normal. Ou que aquilo era uma brincadeira. Tipo, é a falta que faz a educação sexual nas escolas, sabe? É muito importante. As meninas ainda continuam vulneráveis. Porque na inocência de uma criança, não sabe que aquilo ali é certo ou é errado. Então a gente ouvia falar, a gente via, rolou isso? Quem foi dessa vez, fulana? Tá bom. Tipo, alienadas totais, assim, a gente nem sacava que isso era uma parada muito séria. Hoje em dia, isso é uma parada que acho que a internet ajudou muito a diminuir e a melhorar. E eu vejo que as meninas estão mais espertas também, sabe? Estão mais ligadas. Mas ainda tem um conservadorismo muito grande na sociedade que acha que essa menina que sofreu estupro foi a culpada. Fez alguma coisa para provocar. Foi a roupa que ela usou, foi o jeito como ela se comportou. Então ela mereceu aquilo. Nesse filme que você gravou, o Serial Kelly, a personagem, a protagonista, ela mata, né, estupradores, ela mata criminosos, não só contra mulheres, mas contra LGBT. Colocar arma na mão das mulheres resolve? Não, absolutamente. Kelly é uma grande crítica social e, na verdade, Kelly é um grande despertar a moral para a gente pensar nessa questão. Tipo, a gente fala tanto dessa questão da arma e tal, mas imagina se essa reação fosse essa. Que faroeste que a gente não ia viver, sabe? A gente viu muito isso também em Bacurau, que foi um filme que tratou muito dessa questão. E se tem todo mundo arma na mão, e aí, o que vai acontecer com a nossa sociedade, sabe? É aquela crítica que te faz ficar em choque e pensar, caramba, o caminho não é esse. O caminho é educação, o caminho é escola, o caminho é cultura, é lazer. Lazer, o prazer, não é nem considerado, porque a gente acha que quem é pobre não merece ter prazer, não merece se divertir, sabe? Então, eu sou totalmente contra essa questão de arma. E Kelly é para fazer as pessoas pensarem e refletirem o como que isso seria ruim se isso acontecesse. Bom, a gente está falando sobre essa questão de armamento, mas a gente tem um presidente que defende a população armada, diz que família é só homem e mulher e defende a castração química. Qual é a avaliação do presidente Jair Bolsonaro? Tinha que ter uma nota menos 10, abaixo de 10, assim. Não é só 0, abaixo de 0. De 0 para, sei lá, porque 0 é pouco, assim, para... Ai, gente, é muito louco, sabe? É muito louco, mas eu acho que, ao invés de ficar aqui só falando do presidente, eu acho que eu prefiro conversar com essas pessoas que elegeram esse presidente. Porque se ele chegou lá, essa onda populista que é um fenômeno no mundo, que está dando tão errado, a gente vê tudo que está acontecendo, o Brexit em Londres, o Donald Trump nos Estados Unidos e tantos presidentes populistas que estão se elegendo no mundo por conta de todo esse lugar de conservadorismo e principalmente desse lugar de religião querendo tomar conta do poder, uma parada que está dando muito errado, sabe?
A gente está perdendo tantas liberdades e a gente está vivendo, sim, numa censura velada, aonde você é odiado se você fala contra, ou você é odiado se você fala a favor. Essa palavra que eu gostaria que ela sumisse do nosso vocabulário, que é a polarização. Mas eu acho que essas pessoas, todas as vezes que a gente vê todos esses absurdos acontecendo, eu queria que essa galera que votou, assim, botasse a mão na consciência, sabe? É um fenômeno que eu gosto muito de estudar. Eu gosto de conversar com esses eleitores. Eu conheço algumas pessoas que votaram, que depois chegaram para mim, Gabi, pô, eu votei, tô muito arrependido. Caramba, eu votei, pô, se eu pudesse voltar atrás. Falei, e aí, me fala o que foi que te motivou. O que aconteceu? Por que você fez isso? Tipo, as pessoas, elas realmente estavam passando por uma onda de violência, de insegurança e principalmente dessa manipulação religiosa que está ligada à falta de educação. Tipo, esse plano da falta de educação, para mim, é o pior que existe. Porque quanto menos instrução, meu bairro, por exemplo, que é um bairro de periferia, o Jurunas, a última vez que eu fui lá, eu estava lá tomando um tacacá na frente de casa, quando eu vi, chegou assim uma multidão, mulheres com véus e pessoas que pareciam que estavam assim hipnotizadas e um carro som falando alto. E aí muitas vieram para mim, ai Gabi, você tá aqui, te dá um abraço. Ah, mas acho que o pastor não vai gostar, não vou tirar uma foto. Mas olha, vai lá com a gente, não sei o que, vai ter o culto bem ali, não sei o que. Aí eu falei, gente, que louco isso, essa tomada. Eu acho que a religião, ela é um apoio e ela acaba sendo um apoio no lugar onde o Estado abandona. O Estado, ele é totalmente, ele abandona esses lugares periféricos, que a única coisa que essas pessoas têm é a religião, que deveria ser um lugar de apoio e não um lugar que replica preconceitos e que ensina as pessoas a oprimirem outras pessoas, sabe? Tem uma frase de Paulo Freire que fala que quando a educação não é eficaz, o oprimido quer virar o opressor. Então é tipo isso que está acontecendo no Brasil, sabe? Você foi duramente criticada por causa das suas críticas, por ter ouvido até artistas mesmo falando palavras homofóbicas, gordofóbicas. Isso te atingiu muito? Sim, sim, porque na época que aconteceu essa parada, eu estava tipo, no meio de um lançamento, foi o meu single de volta dessa pausa que eu dei, e aí tinha um elenco lindo, a Gleice do BBB que virou minha amiga, o Jonathan Azevedo, a Jessica Ellen, a Veluma, que é uma das primeiras modelos negras a desfilar nas passarelas no Brasil. Eu reuni e fiz um trabalho tão lindo com indígenas e para trazer essa beleza e mostrar para as pessoas que o negro e que o índio e que a mulher negra, que a mulher indígena é linda e bababá. E aí, de repente, eu ali na euforia e o clipe bombando e a música bababá, de repente, cara, eu vi aquilo assim, eu falei, caramba, como é que pode a gente normalizar um homem branco, heteronormativo, poderoso, entre aspas, rico, entre aspas, que tem idade. Como é que pode todos esses quesitos serem... Como é que isso pode favorecer alguém a despejar preconceito? Tipo, eu sou branco, eu sou rico, eu sou poderoso, eu faço o que eu quiser e eu já tô velho, então... Eu já tô gagá, então... Oi? Como assim? Essa parada de justificar a idade? Tipo, a gente acabou de ver aquele ator que faz o Seu Peru, Orlando Drummond, que acabou de completar 100 anos com todas as suas faculdades, atuando, trabalhando. Gente, a gente vai ter uma estimativa de vida de 100 anos daqui pra frente. E aí, quer dizer que que quando eu tiver 70 eu posso virar louca, eu posso virar preconceituosa e ninguém vai me julgar e eu posso despejar homofobia, gordofobia, posso estimular, vender imagem de crianças e tá tudo bem, ninguém fala nada só porque eu sou rico e poderoso, sabe? Eu acho que está muito ligado a esse racismo que a gente tem no Brasil e a esse lugar de privilégio do homem branco antigo, desse homem que não quer se adequar, esse homem que é poderoso, que é dono de uma empresa e que está vendo, eu não lembro qual foi a série que eu vi,
que é uma Supermães, que ela é uma publicitária, ela leva uma campanha publicitária para um desses homens muito donos de uma grande empresa, o cara muito rico, o cara com 70 anos, e aí ela leva para ele uma campanha publicitária com diversidade, com mulheres negras, mulheres plus, e cadeirantes, e tipo, aí só não tinha o homem branco. Aí ele olhou e falou assim, mas eu não tô aí. Aí ela falou para ele, mas você sempre esteve. Agora é a sua vez de dar lugar para quem não esteve. Então ainda tem nessa galera, infelizmente até uma galera mais jovem, que acha que, tipo, privilégio, não tenho culpa da escravidão, não tenho culpa do feminicídio, de estarem matando mulher, não tenho nada a ver com isso, estão matando os gays, não tenho nada a ver com isso, fica lá na sua bolha, sabe? Então, apanhar em relação a isso, receber ameaça de morte em relação a isso, foi algo que me derrubou sim, que me deixou em depressão, fui fazer terapia. E depois eu falei, cara, olha como esse processo me enriqueceu. E vendo depois o que aconteceu, depois, e vendo só... Aí lá vem mais outro episódio, e mais atrocidade, e mais cagada da pessoa fazendo, e outras pessoas. E eu acho que humoristas também, que tem humoristas e humoristas. Acho que esse lugar do humor também é um lugar que tem que se repensar muito, porque tem muito humorista que acha que tem que fazer piada homofóbica e gordofóbica com esses assuntos todos. E aí a gente vê as máscaras caindo e as merdas acontecendo, e a única coisa que eu posso fazer agora é segurar uma plaquinha escrita. Eu avisei. Você tem um filho de 10 anos. Inclusive, você falou algumas vezes que o pai dele não quis assumi-lo, não conhece ele. E a gente está num momento que se fala muito aborto. Na verdade, sempre se falou, mas tem-se medo de discutir. Você chegou a pensar nisso? Olha, com o Davi, quando eu engravidei do Davi, eu engravidei numa idade há 30 anos, 29, 30 quando eu tive. Que naquele momento, eu vou falar do meu caso, tá? Da minha situação. O que aconteceu comigo? Tô grávida. E agora? Eu quero ter esse filho. Depois que o Davi nasceu, não sei explicar o que foi que aconteceu, que bênção universal foi essa que veio, que tudo na minha carreira passou a acontecer. E depois dos 30 que eu fui fazer sucesso nacionalmente, já era muito conhecida no Pará, mas nacionalmente. Então, veio uma parada ali de uma força, uma garra e uma estrutura familiar que me apoiou, que é muito importante. Eu tinha ali a minha família, os meus amigos que estavam ali para me apoiar. Eu tive, sei lá, o meu público, os meus fãs LGBTs fizeram um chá de bebê, me deram todo um enxoval. Aí eu tenho enfim, eu ganhei tudo, tive toda a estrutura para ter o Davi. Mas eu fui num lugar que chama Piracanga, no interior da Bahia, onde eu conheci uma mulher chamada Angelina, que adotou 2 crianças de uma outra mulher que tinha 7 filhos e que estava grávida de mais um filho e que estava na rua com as meninas falando assim, você quer a minha filha? Eu te dou ela. Quer? Pode levar? Eu não tenho condições de criar essa criança. Isso me fez pensar muito nessa questão, sabe? É muito fácil a gente falar quando a gente não está inserido em lugares em que a gente percebe que essa criança concebida sem estrutura pode se tornar aquele meliante que a gente quer ver preso e que a gente acha que bandido bom é bandido morto, sabe? É só isso que eu queria que as pessoas pensassem. Gabi, obrigada. Obrigada. Gabi, quero te agradecer por participar dessa entrevista, do podcast, do UOL. Enfim, a gente também vai colocar essa entrevista no YouTube. Brigadaço mesmo por essa entrevista. Muito obrigada e sejam livres. Usem a Xana, usem a cabeça, usem o coração. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.